Olá, telespectadores da TV Goiânia, TV Band. Começamos mais um final de semana bem gostoso com um papo de fã especial feito para você aqui na praia, com o meu primo Felipe Menezes, jogador de futebol que já passou pelo Goiás, aqui no estado de Goiás, e outros clubes do Brasil, como Palmeiras, Botafogo, no exterior Benfica. Vocês não podem perder. Então roda, a partir de agora, Papo de Fã com Felipe Menezes para você. Aê, garoto, começando mais um Papo de Fã, hoje muito especial, mais uma vez aqui na praia. Gente, hoje eu vou apresentar para vocês um primo que às vezes vocês não sabiam que era meu primo, mas você de todo o estado de Goiás possivelmente já conhece essa figura, que é o Felipe Menezes, jogador. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Espero é bom aqui, é da família, viu? A gente tá num passeio aqui na Bahia, curtindo a praia e tudo mais. Eu falei, Felipe, vamos gravar, né? Vamos gravar porque eu acho que tem muita coisa bacana para você contar da sua história, da sua vida profissional aí. Inclusive para auxiliar quem sonha em viver do futebol e tudo mais. Ó, eu vou contar um pouquinho aqui lá do começo seu, porque a gente além de prima acompanha desde o começo, né? Meio furiosão e tudo mais. Se eu estiver falando uma coisa errada, você me corrige, tá? O Felipe, para quem não sabe, ele começou nas categorias de base do Goiás. Antes ele deu uma passagenzinha pelo Atlético, né? Você lembra que uma vez a gente jogou uma disputa pela minha escolinha, você tava pelo Atlético, vocês ganharam de 17-0 da gente? Não lembro se não, mas deve ter sido mesmo. Nossa. Tanto que você era ruim, é capaz. Se seus colegas eram tão ruins que nem você. Eu não vinguei no futebol, apesar de ter o DNA, não vinguei. Mas ele começou na escolinha do Atlético, depois foi pro Goiás e ficou lá até virar jogador profissional. Ele já estourou na Copa São Paulo. De que ano que você estourou? 2007. 2007, já acabou a Copa São Paulo, já voltando pro time profissional, né? Isso. Você já estava esperando que acabasse a Copa, já seria pescado pela equipe profissional ou não? Na verdade não, porque quando você vai para a Copa São Paulo, você não tem a exata noção de como vai ser, né? Mas você sabe que se você for bem, provavelmente você vai ter oportunidade no profissional. Então, na Copa São Paulo foi praticamente onde abriu as portas para mim, para que eu pudesse ir para o profissional, né? E aí o Geninho, que na época era treinador, chamou e não se preocupou muito por eu ser jovem, já começou a me colocar e foi dali, do início de 2007 que iniciou, apesar de não é que eu sempre joguei, né? Mas foi o start para eu estar no profissional e começar minha carreira profissionalmente. Aí quando você muda pro profissional, o que é mais difícil de você ter o preparo? É o psicológico ou o físico, pegando a galera mais velha? Como é que é? Não, eu acho que é o psicológico. Fisicamente, até seus 19, 20 anos, treina-se muito, né? E você chega praticamente no mesmo nível dos profissionais. Um jogador jovem, a capacidade física é praticamente a mesma, apesar de alguns jogadores chegarem um pouco mais fracos e depois ter que evoluir, né? Ganhar massa muscular, vamos dizer assim. Mas fisicamente é mais ou menos parelho. Agora psicologicamente muda tudo. Um jogo de base tem 10, 15, 20 pessoas, né? E normalmente só familiares. Então aquilo ali não mexe absolutamente nada com você. Se você joga desde os 12, 13, 14 anos, aquilo ali se tornou uma rotina. E depois quando você chega no profissional e vai para um estádio já com 20 mil, 25 mil pessoas, né? Jogando contra e com jogadores que você costumava ver na televisão, você às vezes tem que ter o discernimento para poder se adaptar e conseguir seguir em frente sem tantos problemas, né? Então acho que é mais importante você estar preparado psicologicamente do que fisicamente nessa transição. Outra questão que é muito importante, eu não sei se você sentiu falta na época que você estourou, é a questão de malícia com o mercado. Até quando você estourou na Copa São Paulo, que você veio para Goiás, você nem iria ficar no Goiás, tinha uma negociação lá com o Inter de Porto Alegre, acabou que não deu certo. Isso também te atrapalhou um comecinho, essa malícia de saber como cuidar da carreira depois que vira profissional? Na verdade a gente não tem suporte nenhum, né? E com o tempo você vai tendo um pouco de conhecimento, que é o mercado, isso aí que você falou mesmo. Eu acho que talvez no início a gente ainda não tenha esse discernimento no mercado. Mas na verdade isso daí não altera tanto na carreira do atleta, a longo prazo não interfere tanto, entendeu? É uma questão que para o futuro ou ao longo da sua carreira pode ser alguma coisa importante, mas no início, na verdade, é jogar bola, tentar jogar bem, fazer as pessoas te conhecerem para que você consiga seguir sua carreira. Aí tem uma questão, porque a gente realmente não sabe quando que um atleta
deixa de ser anônimo, pode virar, sabe-se lá o que, isso é do dia para a noite. Que malícia que esse atleta tem que ter na hora de ir para o mercado, o que ele tem que tomar cuidado para não tomar rasteira, como que funciona isso na carreira de alguém que às vezes num dia é anônimo, no outro já vira estrela? Na verdade você nunca sabe o tempo que vai demorar para você conseguir alcançar um bom lugar no mercado do futebol, né? Então tem gente que já sobe pro profissional, já arrebenta, como jogadores fantásticos aí, como o Neymar, que é o mais recente entre tantos outros, Gabriel Jesus, né? Mas na verdade você não tem essa condição de saber exatamente quando você vai conseguir estourar, né? Mas eu acho que ter uma boa família por trás é importante, porque vai te dar um suporte legal, né? Para você não ser uma pessoa alienada, fora de tudo que está acontecendo e achar que é só jogar futebol. Isso é o mais importante, 90% é isso, é jogar futebol. Mas se você tiver a condição de ter um bom agente para cuidar das coisas por trás, é importante também, porque no fundo você fica resguardado desses problemas que você pode ter fora do gramado, né? Então você tendo um bom... Então já explica aí para os jogadores do futuro aí, qual que é a importância, como que o agente trabalha com o jogador, porque eu até fiquei sabendo que você está pensando em mexer com isso depois que você pendurar a chuteira. Vamos ver uma das possibilidades, porque eu penso em estar no meio do futebol, mas é assim, procurar informação com outros jogadores, isso é muito importante, né? Você vai saber quem é quem no futebol, os negócios que a pessoa fez, se ele é uma pessoa honesta ou se já teve algum tipo de problema. Isso é para procurar o agente, você isso tá falando. Aí você vai filtrando, para você ter um profissional de credibilidade, né? Isso, justamente. E você sabe que para construir credibilidade demora-se alguns anos para você conseguir. Então você tendo um profissional com boa credibilidade, bom conhecimento de mercado, contato, isso daí você acaba se protegendo um pouco de no futuro ter problemas. Agora, no final de tudo é o que eu te disse, 90% é jogar futebol. Se você não jogar futebol, não tem agente que vai conseguir te fazer ser um grande jogador. Agora, se você jogar futebol, ainda que você tenha um agente que não é tão conhecido, você pode ter certeza, você jogando um bom futebol, fazendo campeonatos bons consecutivamente, você pode ter certeza que seu nome vai ser alcançado no mercado. E o agente, como é que ele ganha com o jogador? Na verdade, cada caso é um caso. Isso aí é muito difícil de te especificar. Tem agentes que ganham na negociação, tem agentes que ganham no salário do jogador, né? No contrato. Você vai ter 5 anos de contrato. Desses 5 anos de contrato que nós fizemos juntos, eu vou te cobrar X%, né? Então, assim, tem uma variação. Inclusive, tem jogadores que não pagam absolutamente nada. É uma questão de negociação. Lá atrás, há muitos anos atrás, tinha uma prática que era pré-determinada, vamos falar assim, no futebol, que era 10%, mas isso tem mudado bastante. Agora cada um faz o seu contrato com o seu agente da maneira que é conveniente. E quando que você começou a adquirir malícia, ir atrás de agente para cuidar da sua carreira, ou seja, encarar o futebol assim de uma forma mais cuidadosa, imagem e todas essas coisas? Na verdade, quando você começa a passar de um clube para o outro, aí tem os períodos de negociações, você começa a perceber exatamente o que você quer. Então você já não aceita qualquer coisa que o cara te oferece. Então é preciso de um tempo para você perceber, porque no início você não tem essa noção, né? Então a partir do momento que você tem essa percepção, sabe? Eu quero mais ou menos isso, já tem a noção que é mais ou menos assim que opera o mercado. E aí você vai colocando o seu ponto de vista e vai tentando negociar. É questão de estar no meio para poder ter um pouco de experiência e perceber. Mas é quando você começa a ter que fazer alguns outros contratos, que foi no meu caso depois que eu voltei de Portugal. Então eu fiquei 1 ano no Rio, fiquei 1 ano em outro lugar, em Recife. Então aí eu comecei a ver como é que funcionam as negociações para poder você conseguir seu contrato. A partir dali você vai adquirindo conhecimento e vai conseguindo, no final de tudo, ter um discernimento melhor. E como você entrosou com atletas de todas as idades, você chegou a perceber atletas que às vezes estavam no time profissional, mas estavam completamente perdidos do ponto de vista de ter um agente, ou uma orientação, ou um cuidado com a imagem? Isso acontece muito? Acontece. Eu acho que eu vou falar que talvez uma porcentagem maior seja dos mais jovens, mas não necessariamente são só os jovens, não. Isso daí poderia generalizar. Só acho que é uma porcentagem maior dos mais jovens por causa disso. Por conta da falta de conhecimento, da preocupação. Ele não sabe até onde
é o alcance da imagem dele. Às vezes você não tem essa noção. Pô, mas um cara lá de não sei aonde tá sabendo que entendeu? Aquele jogador fez isso e aquilo. Por quê? Porque você, a partir do momento que você começa a jogar Série A, o pessoal conversa muito, o mundo do futebol é um mundo um pouco fechado, então todo mundo acaba sabendo de tudo não, mas de boa parte do que acontece. Se você for uma pessoa que você tem problemas extracampo, provavelmente o pessoal do futebol vai ficar sabendo, porque são mais ou menos as mesmas pessoas que estão ali nesse meio. E como que o atleta que vai começar se protege para também não ser explorado por alguém que está ali caçando talentos, mas às vezes faz alguns combinados que acabam explorando o atleta? Na verdade isso acontece também, né? Eu sinceramente, eu vi muito pouco isso, porque o Goiás foi um clube que, vamos falar que protegia a gente um pouco nesse sentido, porque é um clube que tem uma ótima estrutura. Então assim, não é todo mundo que tem acesso ao clube, né? Eventualmente poderia chegar um agente ou outro nos jogadores que estavam na base do Goiás, mas era mais difícil, porque o clube oferece uma condição e uma estrutura razoável. Agora eu imagino que em clubes menores talvez tenha problema, mas é o que eu te disse, é buscar conhecimento. Se uma pessoa te liga, se identifica como agente, empresário, que quer fazer um negócio para você, que te agrada nos valores, mas se você não buscar informação, no final das contas talvez aquilo não vai ser bem aquilo que ele te explicou, né? Onde o agente às vezes tira vantagem, mas é isso, é buscar se cercar um pouco disso, ligar para um, ligar para outro, saber se conhece, se não conhece, para poder tirar informação se o rapaz tem credibilidade ou não, para não acontecer esse tipo de coisa. Você já está indo para o último ciclo da sua carreira. O Filipe tem 2 meses a menos que eu, tem 31 anos aqui, uns dias ele faz 31 também. E eu te pergunto o seguinte, teve algo na sua carreira, relacionamento com torcida, com jornalista, com colegas de clube, treinadores, todo esse contexto do futebol, teve algo que você teve que aprender na dor? Inúmeras coisas. Como na vida, o futebol é a mesma coisa, não tem jeito. Tem coisas que você acha que você está correto quando você está fazendo, mas vai dar errado. Então dá um exemplo. Alguém te falou e você vai aprender que dá errado. Não, eu acho assim, eu nunca tive problema com imprensa, mas às vezes com outros jogadores, imagina, eu tenho desde 2007 como profissional praticamente 12 anos. É impossível. Quantos clubes? Thiago, eu não vou saber te falar. Faz 10 mais ou menos, né? Se for pegar Goiás, Paulista, Benfica, Sport, Botafogo, Ponte Preta, Ceará. Ponte Preta, Ceará, fui pra Tailândia, cerca de 10 clubes. Aí você multiplica isso por 30 pessoas mais ou menos, que cada clube tem, né? Imagina. Então dá mais de 200 cidadãos que ele está se relacionando dia e noite. E todo mundo muito diferente, né? Então o futebol é extremamente democrático, porque todas as classes podem ter acesso a se tornar jogador profissional, né? Então você convive com gente muito diferente. E às vezes acontece um desentendimento ou outro, mas nada muito assim extremamente grave de eu falar que eu criei uma pessoa que eu não gosto, ou que eu saiba de alguém que me odeia, por exemplo, que não gosta de mim. Não, são desentendimentos, e também a gente que está no futebol sabe que é desse jeito mesmo. Futebol trabalha com emoção o tempo inteiro, principalmente nos jogos. É impossível controlar 100% as suas ações, mas assim, eu acho que, como você disse, eu estou indo praticamente pro último terço da minha carreira aí, vamos dizer assim. Eu saio satisfeito, né? Inicio esse ciclo satisfeito, sabendo que eu tive muito mais boas relações do que relações ruins. E que você, já que você está nesse clima assim de balanço, de reflexão, que se fez até agora, o que você acha que é o mais difícil da carreira de um atleta de futebol? O mais difícil? Porque até para quem não sabe, ele tem um irmão que também é jogador de futebol, que esse ano parou, né? Recentemente parou, esse ano então, decidiu que você não vai continuar. Já acompanha na família e também no mercado, você sabe quais são as maiores dificuldades do atleta. Qual que é a maior? Inicialmente, você conseguir chegar a ser profissional. Esse é uma seleção natural muito grande e muita gente que tem esse sonho, né? É o maior funil que tem, até você chegar a ser profissional. Chega no final ali, a época do sub-20, esse é o período que muita gente fica.
E depois que você se torna profissional, é lidar bem com aquilo que você falou, é ter a cabeça boa, preparada para saber que é um meio que tem muita pressão e que depois que você virou profissional, lógico, você realizou o seu sonho de infância, você vai ter que abdicar de algumas coisas. Isso daí é inegável. Você sabe muito mais do que eu convivo muito menos do que eu gostaria com a minha família. Então, assim, isso é uma coisa que eu tenho certeza que todo atleta que você vai conversar, provavelmente ele vai te falar que isso seja uma das coisas que mais você tem que abrir mão. Agora, se você conseguir fazer uma carreira de bom nível, tem muitas coisas boas também. Eu acho que há dificuldades, mas também há coisas maravilhosas que o futebol te proporciona, e o maior de tudo é perceber que você realizou o seu sonho de infância sendo jogador profissional. E como é que você faz para não deslumbrar, não perder o fio da meada? Por exemplo, no seu caso, você da Copa São Paulo, você já começou, o primeiro jogo que ele entrou como profissional, ele entrou fazendo 3 gols. E do dia para a noite foi capa de jornal, passou em todas as televisões, depois foi vendido para a Europa. Como que você faz para não deslumbrar, até pouco tempo sendo anônimo, no outro dia sendo reconhecido tudo que é canto? É difícil, não é fácil não. Você não tem a noção do alcance. Quando tudo está acontecendo, você não tem noção, você vai perceber depois. Isso daí, eu acho assim, é uma questão de estrutura familiar que é importante. Cabeça, né? Cabeça da pessoa também é muito importante, porque tem gente que não tem uma estrutura tão boa que consegue se sair bem. Em compensação, tem o contrário também. Mas eu tenho certeza que na grande maioria das pessoas que têm uma boa estrutura familiar, que te dá uma capacidade cognitiva boa, quando isso acontece, você tem a capacidade de fazer o discernimento, mas muito depois que você vai ter noção exatamente do alcance de tudo isso. Outra questão que eu acho muito importante de cidade, dica aí para atletas e tudo mais, e eu vou pegar como exemplo o caso dele. O Felipe é jogador, todo mundo sabe, da família sabe, acompanha, torce, mas ele nunca, em nenhum momento, ele abriu informações para onde que ele estava indo, com quem que ele estava negociando, quanto que ele estava ganhando, nada. Você acha que essa questão do atleta ser discreto é fundamental para ter uma carreira mais saudável? Assim, na minha cabeça eu acho que ajuda mais do que atrapalha. Agora, tem gente que não é assim e consegue se dar bem com isso. É uma questão é muito individual mesmo, é uma questão de cada um. Agora, eu prefiro que seja assim, até porque no futebol, quando você falou assim, não abre quando vai para tal lugar. A gente, numa ligação, a gente resolve tudo, mas enquanto não assinar um contrato, qualquer coisa pode dar errado. Então a pessoa que é precipitada tem que tomar mais cuidado, né? Tem que tomar mais cuidado. Segurar a língua. Você passa uma informação, aquilo começa a espalhar e depois não dá certo, entendeu? Então, tamanho do tombo, você né? vai falar, poxa vida. Então, assim, eu evito muito também para evitar esse tipo de transtorno, né? Então, assim, tem um pouco disso, mas também tem um pouco que é ao perfil de cada um, como cada um se dá bem. Isso daí foi lá de berço, foi o Betão que ensinou ele a ser assim, viu? Outra questão que a gente está falando dos cuidados que um atleta tem que ter na carreira é a questão da educação financeira. Você, relacionando com atletas que ganharam muito dinheiro e tudo mais, você percebe que isso também é uma questão que o atleta tem que saber administrar? Ser educado financeiramente? Eu acho que não é atleta, é qualquer um, né? Qualquer um. Isso daí o mais importante é buscar conhecimento, porque o jogador de futebol, vou falar em relação aos bem-sucedidos, né? São jogadores que jogam Série A, que vão para a Europa, esse tipo de atleta de bom nível que ganha dinheiro. Se começar a ganhar dinheiro com 20 anos, 21 anos, é impossível você dizer que o cara tem um bom relacionamento com a finança, porque ele está aprendendo ali. Agora, há alguns que sabem como a sua família administra, né, uma forma mais segura, vamos dizer assim, e aí você vai aprendendo com a sua família como é que você vai fazer, mas a pessoa que ganha dinheiro, não só o atleta, se não souber, provavelmente vai se complicar. E se tratando de atletas que alguns começam a ganhar dinheiro com 20, 21 anos, isso é pior ainda, né? Mas é uma questão, como eu te falei, buscar conhecimento, aos poucos você vai tendo experiência
e saber o que você quer para depois que você parar. Se você iniciar a sua carreira sabendo o que você quer quando você vai parar, provavelmente você vai se organizar para parar da maneira que você acha que a questão das companhias também é uma questão importante? Por exemplo, teve notícia que o Marcelinho Paraíba, ele dava dinheiro para todos os amigos da infância dele. Ou seja, o cara que tem uma companhia de pessoas que gostam de gastar e tudo mais também influencia para o cara, às vezes, descontrolar um pouquinho. No seu caso, por exemplo, você já casou novinho, já sua esposa também te ajuda bastante isso aí. Você acha que a companhia daquelas pessoas que cercam o jogador, na maioria do tempo dele lá também, pode ser um fator decisivo? Pode ser. A questão da companhia, eu acho que é importante. Mas tem outro lado. Quem decide as suas companhias é você. Portanto, e o dinheiro sai da sua conta. Isso. Portanto, se você estabelecer que aquela companhia está te atrapalhando em algum momento, não é problema nenhum você tomar a decisão de estabelecer os limites, né? Não é deixar de ajudar quem te ajudou a chegar onde você chegou. Não é isso. Mas é você entender que a partir do momento que aquilo tá te atrapalhando no seu plano futuro, você tem total liberdade para decidir que as coisas não vão continuar daquela maneira, né? Então, assim, eu acho que a companhia, o meio que você é criado, tudo isso é extremamente importante. Mas, pro outro lado, você tem que ter o discernimento e entender que se aquilo está te atrapalhando, é o momento de mudar alguma coisa, né? Então, tem muito isso. Mas o futebol, como eu disse, é extremamente heterogêneo. As pessoas vêm de todas as classes possíveis. E cada um foi criado de uma maneira, né? Eu estou dizendo assim, que no meu caso, eu acho que se você perceber com a companhia, você corta aquele vínculo ali ou estabelece os limites e está resolvido. Qual que foi a principal lição que o futebol te deu como atleta e como pessoa? O futebol, assim, dentre algumas lições, mas eu acho que a principal é aprender a conviver com as diferenças, porque, como eu te disse, você pega gente de todo lugar do Brasil e do mundo, né? Cada um com a sua cultura, com a sua criação. Agora eu fui para Tailândia 6 meses atrás, você pega uma cultura totalmente diferente, né? Seja religiosa, seja, enfim, na gastronomia, enfim, totalmente diferente. E você tem que aprender a conviver, você tem que se adaptar, é o meio que você escolheu, né? Você conseguiu fazer o seu ganha-pão. Então, eu acho assim, a convivência com as diferenças me fez... foi uma das principais lições. Como profissional ou como pessoa? Os dois. Eu acho que como profissional também, porque se você não aprender a conviver com as diferenças lá no seu dia a dia no clube, você vai ter problemas. E depois, por outro lado, você traz isso para o seu lado pessoal, porque na nossa vida também a gente convive com muitas pessoas diferentes, às vezes em outra profissão, dentro de um escritório, até que não, se tiver 6, 7 pessoas ali que estão mais ou menos no mesmo perfil, né? Você não enxerga não sente tanto, né? Mas quando você tem 30 pessoas lá dentro de um clube para conviver um ano inteiro, tanta coisa diferente, eu acho que isso é uma das principais coisas. E como eu te falei, a convivência com a família, isso daí é uma coisa que a gente já tinha, mas assim, com o tempo você vai percebendo que o quanto aquilo ali é importante e você sente falta quando você não tem a oportunidade. Outra questão bem interessante, que é para você que está assistindo, eu tenho certeza que muitos que estão assistindo isso aí, tem aquela impressão de que futebol é uma profissão facílima. Explica aí pro pessoal que não é bem assim, né? Depois que a gente começou a acompanhar a carreira do Felipe, a gente viu que de fácil não tem nada. Eu me considero um privilegiado, porque, como eu te disse, eu acho que o futebol tem coisas maravilhosas, mas também tem coisas complicadas. E as pessoas têm uma imagem, porque elas enxergam o futebol da Série A, que é o que passa na televisão. Então todo mundo imagina que a realidade do futebol é aquilo ali, mas é muito pelo contrário. Aquilo ali é o topo da pirâmide, vamos dizer assim. 90% dos atletas de futebol tem problemas seríssimos no seu dia a dia, né? Então, eu acho que se você enxergar um jogador de Série A, você pode ter certeza que tem muito mais coisa boa do que é ruim, mas não acredite que essa é a realidade do futebol. Não. É uma rotina puxadíssima, né, bicho? Você tem um dia de descanso só na semana, né? Porque geralmente é a segunda, né? Se tiver campeonato direto, jogo quarto e domingo, você não tem descanso. Não 7 dias direto. 7 dias direto, talvez só as férias? 3 semanas direto. Minhas férias são dezembro, 30 dias corrido e não tem conversa. Final de semana, provavelmente, boa parte da minha vida até hoje eu abdiquei, né? Jogando. Isso daí são as coisas que... Cuidado com a alimentação, com imagem. Cuidado com a alimentação, imagem. Você abdica de algumas coisas que você, às vezes, quer fazer
no seu dia a dia, na cidade, porque geralmente são clubes que têm torcida, né? Que são clubes de massa, quer dizer, você se abdica de fazer algumas coisas, ou sentar numa praia, por exemplo, igual nós estamos aqui, conversar com a família e tomar uma cerveja. Entendeu? Às vezes você evita, principalmente foi em momentos decisivos, porque você tenta cuidar um pouco da imagem. Mas eu acho que se você puxar um pouco para baixo, entrar na Série C, na Série D, clubes que não têm divisão, ali é que é a realidade do futebol, que às vezes as pessoas não enxergam tanto porque não é trazido essa informação para as pessoas. Agora eu vou te fazer uma polêmica aqui. Você acha que é justo o que se paga para os grandes jogadores? As fortunas que se pagam, você acha? Porque tem muita gente que debate essa questão. Não é justo esse jogador estar ganhando aqui em um dia o que eu ganho em 10 anos. Qual que é a sua opinião? Você acha que é justo o que se paga hoje no futebol ou não? Para os grandes jogadores? Eu acho assim. Você pode achar que não é justo pagar para um jogador X e para um trabalhador normal muito menos, né? Um salário mínimo, vamos colocar assim. Mas não é só o jogador de futebol que ganha, há inúmeras profissões. Ele conseguiu, através do esforço dele, chegar lá. O cara não vai ganhar muito por sorte, a não ser que ele jogue na Mega da Virada aí e ganhe, na Mega Sena e ganhe. Nossa, a última agora foram 52 ganhadores, deu 6 milhões para cada um. Tem 52 pessoas mais ricas aí no Brasil, mas na verdade é tudo pelo esforço, pelo trabalho dele, né? Eu acho que se é investido tanto dinheiro no clube e o clube está buscando melhorar o time e acha que trazendo e pagar para aquele jogador é o que ele acha que vale a pena, não sou eu que tenho que julgar não. Eu acho que o futebol paga-se bem para muito pouco, mas paga-se muito bem quando... Então você acha justo? Eu acho injusto a maioria da população ganhar tão pouco e viver com tão pouco, mas os que ganham muito, provavelmente ninguém, ou uma parte muito pequena, talvez tenha chegado por sorte, o restante foi pelo trabalho deles. Então, se a gente vive no capitalismo, é muito difícil essa discussão. E eu já dei um spoiler aqui, mas não sei nem se eu acertei. Você já pensa no que vai fazer depois que você pendurar as chuteiras? Na verdade, meu plano inicial é continuar dentro do futebol, isso daí eu tenho certeza. Eu tenho na minha cabeça hoje, mas posso mudar, evitar ser treinador, porque é uma instabilidade muito grande e eu quero estar muito mais em Goiânia do que eu fiquei toda a minha vida. Eu quero evitar ser diretor de futebol, porque o diretor de futebol, quando você é escolhido para ser diretor de um clube, você tem que estar lá em tempo integral, quer dizer, eu não vou estar em Goiânia, não é? E se eu conseguir abrir um espaço para ser empresário, eu vou ficar muito mais satisfeito do que se eu tiver nessas outras profissões. Mas eu quero continuar no futebol porque empresário, lógico, viaja muito, tem bastante trabalho para fazer, tem que aguentar muita coisa que provavelmente fora da minha alçada hoje, mas pelo menos eu vou poder estar mais em Goiânia do que eu fiquei a minha carreira. Então, por isso eu acredito que hoje eu me encaixo mais no perfil de um agente, mas ainda não decidi sobre isso, ainda tem alguns anos para jogar. Não é porque você já falou que é a melhor. São Paulo. São Paulo. O gol mais importante que marquei foi contra a Aparecidense na final do Goiânia de 2015 que nos deu o título. Mas eu lembro muito do gol que eu fiz contra o Sport no Serra Dourada em 2007, que eu entrei no jogo, o jogo estava 2-0 para o Sport e a gente conseguiu virar. Aquele terceiro gol foi memorável, mas só deu 3 pontos para o Goiás. O gol de 2015 deu um título. Então, a melhor amizade que fiz no futebol foi? Puxa vida, isso é uma pergunta difícil. A melhor amizade que eu fiz no futebol. Olha, para não ser injusto, eu fiz uma grande amizade com o Allan Kardec. Então eu acho assim, apesar da gente estar muito distante hoje, não se falar tanto quanto nós nos falávamos, eu acho que um grande amigo que eu tenho no futebol hoje é o Allan Kardec. O mais complicado da minha profissão é? Estar longe da minha família. Jogo ou treino? Jogo. Pagode ou sertanejo? Sertanejo.
Pescaria ou praia? Praia. Praia. Cerveja ou destilado? Cerveja. Jogar no Brasil ou no exterior? Hoje eu jogar no Brasil. As férias em umas. Férias em umas. E de 2001 a 2010? Mas uma eu falei do lado pessoal, do profissional foi o fato de eu ter sido chamado para ser profissional de futebol em 2007, isso daí talvez tenha sido o que mais marcou. E de 2011 a 2018? Nascimento da minha filha. Laurinha, dúvida, 2013, comemoraçãozinha com L. Seguinte, pra gente encerrar, é um desafio aqui com 7 perguntas sobre clubes que você já passou, tá? A combinada é o seguinte, se você errar mais do que acertar, você vai ter que dar um jump ali no mar, a gente vai filmar. Agora, se você acertar mais do que errar, eu vou dar o jump. Tá bom? Nossa Senhora. Na tora. Nossa, agora chegou o Thiago já. Mas são lights. A primeira, em que ano nasceu o Goiás? 33, 43, 53 ou 63? 43. Acertou. Tá no escuro, rapaz. 43. Tá bom, mas a gente não ficou no escuro. Ó, qual é a média de sócios que o Benfica tem hoje? Até 30 mil, até 80 mil, até 110 mil ou até 160 mil? Nossa, que é isso? Você falou que tava lá, você tá doido da cabeça. Quando eu tava lá, eu lembro que tinha cerca de 100 mil. Até 130, até 100 e quanto? Até 110 ou até 160? É um dessas duas. 110 ou 160. É. Eu acho que é até 160. Acertou. 2-0 pra você. Quantos títulos brasileiros o Palmeiras tem? 7, 8, 9 ou 10? Palmeiras é Deca campeão. Deca campeão, acertou. 3-0 pra você. Qual desses apelidos não é do Botafogo? Preto no branco, glorioso, estrela solitária ou fogão? São quantas perguntas? São 7, essa é a quarta. Preto no branco eu nunca ouvi falar, não. Acertou. Eu que criei essa porcaria. Ai, ai. Ó, quantas vezes o Sport já foi campeão brasileiro? 1, 2, 3 ou 4? 1. Errou. 2. É discutível também, mas tudo bem. A Ponte Preta foi fundada por um grupo de engenheiros, advogados, atletas ou estudantes? Engenheiros, advogados, atletas ou estudantes? Engenheiro. Estudantes. Estudantes. Não sabia. 3-2. Próxima. Qual é o estádio do Ceará? Castelão, Presidente Vargas, Fonte Nova ou Vovozão? Tiago, o Castelão é do estado. O Presidente Vargas é da prefeitura. Vovozão, qualquer outro? Fonte Nova. Fonte Nova é do Bahia, ué. Estádio Vovozão. Carlos Alencar Pinto deve ser o estado do Ceará. Só pode ser o Vovozão. É o Vovozão, acertou. Então eu perdi, né? Foi 5-2 que ficou? 5-2, vou ter que pular nesse mar. 3-1, já tá 4-1. Aí, Filipão, tá vendo? Eu cumpri a promessa pra você, pra todo mundo assistir o Papo de Fã. Vamos cair nessa água aqui maravilhosa. Então agora, pra gente encerrar a nossa gravação, a bola tá com você, aqui no nosso Papo de Fã. Tudo que a gente conversou foram os seus fãs que mandaram pra nós, então deixa o recado final. Agradeço o espaço, compartilhar com vocês esse programa maravilhoso que você tem feito aí, com pessoas tão especiais. Me sinto super lisonjeado de estar aqui, porque a gente tem visto aí o seu esforço com pessoas maravilhosas aí no cenário nacional. Primeiro esportista tô sendo eu, espero que possa se abrir essas portas aí. Agradeço a todo mundo que mandou perguntas, imagino que boa parte tenha sido minha família, mas agradeço de coração e tudo de bom, boa sorte na continuidade desse programa aí. Então, Aê! Fechou!